Olá, mais uma vez estamos aqui para compartilhar uma porção da Palavra de Deus, a Palavra de Vida. E a Palavra de Vida que eu quero compartilhar com você nessa manhã está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, disse Jesus, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha a mensagem de Cristo para mim e para você. A palavra de Jesus, ou seja, o seu evangelho, ele deve ser ouvido, mas, acima de tudo, colocado em prática. Aqui Jesus nos ensina que não devemos apenas ouvir, mas precisamos praticar a palavra que nós temos ouvido. A palavra, as verdades do evangelho que eu e você temos ouvido. Por quê? Porque o evangelho nos dá prudência. Nós vimos aqui no texto, um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha, nos dá prudência, nos dá sensatez para agir, para viver e para enfrentar as dificuldades da vida. Aqui Jesus ele é muito claro quando ele fala a respeito de praticar aquilo que nós temos ouvido, o evangelho que eu e você temos ouvido. Esse texto, ele nos traz uma curiosidade muito importante para que a gente possa estar refletindo. Perceba que os desafios, eles são iguais para todos. Eles são iguais para aquele que constrói a casa sobre a rocha, como aquele que constrói a casa sobre a areia. As adversidades, elas são as mesmas. Ou seja, ele fala aqui a chuva, o transbordamento dos rios, o sopro dos ventos, deram com ímpeto tanto sobre a casa que estava sobre a rocha, como a casa que estava sobre a areia. Desafios semelhantes, mas a diferença estava nos fundamentos, onde essas casas estavam fundamentadas, uma sobre a rocha e outra sobre a areia. Ou seja, ficar de pé ou desabar, ruir, vai depender de onde eu e você estamos fundamentados, onde eu e você temos colocado as nossas raízes, os nossos fundamentos, na rocha ou na areia. O que nós temos feito com as verdades que temos ouvido do Evangelho? Temos apenas ouvido? Precisamos praticar. É essa prática das verdades bíblicas, do Evangelho de Cristo, são essas verdades que farão toda a diferença. Então, Jesus ele nos convida a fazer dele a nossa rocha. E como nós podemos fazer isso? Ouvindo o Evangelho e praticando o Evangelho todos os dias na nossa vida. Isso vai fazer com que os nossos fundamentos estejam na rocha, que é Jesus Cristo. Então, a minha oração nessa manhã é para que Deus te fortaleça, para que Deus te dê entendimento, para que você e também eu, a gente não apenas ouça o Evangelho, mas que a gente possa praticá-lo, colocar todas as verdades bíblicas que eu e você temos ouvido
possamos colocar essas verdades em prática na nossa vida. Tá bom? Então, que Deus te abençoe e até a próxima.